Nós estamos começando uma série de palavras sobre família. Sobre família. Eu creio que são palavras que vêm de encontro à necessidade de cada um de nós. Nós temos necessidade de sermos orientados, dirigidos, para que a nossa família possa ser cada vez mais frutífera, cada vez mais em paz, cada vez mais com alegria. Amém? Então nós vamos falar sobre família hoje. Vamos falar sobre família, e é muito importante. Coloca aí Gênesis 6 para mim, verso 1 em diante. Como se foram multiplicando os homens, presta bem atenção aqui a esses primeiros versículos, tá? Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradaram, ou seja, pela visão, pela vista. Então disse o Senhor: meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este homem é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Diz o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Para aí. Aqui nós começamos uma explicação. Por que Deus mandou o dilúvio? Por que Deus falou assim: eu tenho que destruir essa geração? Por quê? Porque era uma geração tomada pela visão, pelo que via. Presta bem atenção, o que nós vemos, o nosso olhar é muito importante. O nosso olhar, ele captura a nossa alma. Aquilo que você está vendo, captura a sua alma, o seu desejo, a sua vontade. Vou repetir. O que você fica olhando, o que você fica vendo, captura a sua alma, captura a sua vontade, captura o seu desejo, captura as suas decisões. Então os homens naquela época começaram a olhar para as mulheres bonitas, começaram a ver os seus casamentos, e a vista e a família não se estabeleceu. O que nós tínhamos ali era uma corrupção pelos olhos, pela visão. E beleza não é tudo. Deus falou assim: poxa vida, esses caras são muito carnais. São muito carnais, muito. Eu vou destruir essa geração. Segundo estatística, nós, nesses dias, olha só que absurdo, hein? Estatísticas. Nós, nessa geração, agora, nós agora, vemos mais fotos um dia do que os nossos pais, os nossos avós a vida inteira. É possível, né? Por quê? Porque hoje a gente abre o celular, tanta foto, e os nossos pais só viam fotos de quando eram reveladas. Então eles dizem assim: olha só, nós vemos mais fotos em um dia do que os nossos avós a vida inteira. Como que isso é importante? O olhar é uma coisa importante para nós. E nós permitimos que o nosso olhar olhe coisas que não tem nada a ver, que Deus não aponta para isso. A nossa oração é que você tenha visualizações para as quais Deus aponta, e não apenas visualizações pelos desejos e pelas vontades. Nós somos escravos disso. A minha oração é que o Espírito Santo dirija o teu olhar. Por quê? O teu olhar, onde bater o teu olhar, aí vai bater o teu desejo. Por isso que nós fazemos o livro dos sonhos, por exemplo.
Por quê? Porque ali faz com que o teu olhar fique fixado em alguma coisa para que Deus, aquilo que Deus está apontando. Quantas horas você passa no computador? Quantas horas você passa nos aplicativos, vendo todo tipo de coisa? Às vezes, outro dia eu estava conversando com um grupo de rapazes e falei assim, qual é o teu projeto para 2026? Falam tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Cara, eu saí assim, caramba, Deus não está apontando nada para esse povo. Esse povo está cheio de desejo, pá, 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 pá. Mas será que Deus está apontando isso para eles? Isso é importante a gente usar. A minha oração é que o Espírito Santo dirija o nosso olhar para que nossa alma não seja contaminada, para que ele possa abrir uma visão onde há discernimento. Isso sim, isso não. Isso sim, isso não. Que o nosso olhar não esteja naquilo que é mal, mas aquilo que é bom. Veja bem, a geração de Noé foi contaminada pela visão. O que eles viram? Aí isso foi contaminou. Não, as mulheres, a beleza, as mulheres, a beleza, as mulheres, a beleza. Deus falou assim, essa geração é muito carnal. Não fixar naquilo que não deve. A geração de Noé foi uma geração prisioneira da sua visão. Só que, preste atenção, hein? Preste atenção. Só que Jesus disse assim, essa geração vai ser igual à geração de Noé. Gente, ele fala assim, Jesus disse, nos últimos dias serão como nos dias de Noé. Vou repetir. Jesus disse, nos últimos dias serão como as gerações na época de Noé. Jesus estava certo quando falou isso? Sim ou não? Não, vamos falar a verdade. Chega, gente, olha a verdade. Fala a verdade. Hoje está desse jeito ou não está? Pela visão, sim ou não? Sim, vamos falar a verdade. Cai a máscara aí. Tá pior. Outro dia, lá em casa, tinha 4 adolescentes. Os 4 estavam no iPhone. Eu tenho raiva do iPhone. Os 4 estavam no iPhone. Pergunta, um olhou para o outro? Um falou com o outro? Eu acho que essa geração hoje tem esse dedo aqui, deve ser muito forte, porque eles ficam assim. De vez em quando eu vou para o centro da cidade, eu tenho muita preguiça de carro, vou de metrô. Gente, no metrô, o cara tá assim, ó. Mas tá. Mas essa geração tá pior, tudo é visão, vista. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Coloca aí Gênesis 6:8. Quero profetizar sobre a sua vida. Numa geração completamente carnal, aparece um cara chamado Noé. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Dentro dessa confusão toda, o que valia era o que eu vi, o que havia era beleza. As escolhas eram carnais, os sonhos eram carnais. Você está vivendo para quê? Por um sonho carnal. Para satisfazer a tua carne. E quando você chegar lá e conquistar aquilo, não vai preencher você. Sim ou não? Pô, Alexandre o Grande conquistou, foi um dos maiores conquistadores, os maiores impérios. Quando alguém disse para si, você já conquistou tudo que era possível conquistar nesses dias, ele chorou. Por quê? E agora? A vida não tem mais graça. Por quê? Porque eu conquistei tudo que meus olhos desejaram, que meus olhos viram. Continua? Só 10% responderam sim. Continua. Vocês pediram, hein? Bom,
Noé, Deus falou assim, Noé achou graça. Vê o verso 9 aí, por favor. Vê o verso 9. Eis a história de Noé. O que era Noé? Homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Deixa aí, fica quieto aí. Deixa esse versículo aí. Olha só a importância disso. Quem era Noé? Noé chamou a atenção de Deus. Naquela confusão toda, ele, ali, tem Noé. Olha lá, Gabriel, tem Noé, Gabriel. E ele era o quê? Ele era um homem justo, justiça, integridade, fidelidade, e ele era íntegro entre os seus contemporâneos. Então Noé não era um ermitão que ficava dentro da gruta, passava a vida inteira escondido, orando. Não, ele vivia no meio dos seus contemporâneos, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então eu quero soltar uma profecia aqui. Você é Noé nessa geração. A sua família é uma família de Noé nessa geração. Deus coloca os olhos sobre você e diz assim, somos diferentes. Olha lá, Gabriel, vem cá, veja só, Gabriel, olha lá. Eles são diferentes. Por quê? Porque eles têm colocado os olhos e aqui fala que tem um segredo. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Você e sua família serão como Noé nessa geração. Você é diferente, mas você não é isolado. Aqui nós não estamos pregando isolamento, nós estamos pregando ser diferenciado. Aqui não está dizendo que você tem que ficar lá no monte, orando o tempo todo, sem conversar com ninguém. Não, aqui está dizendo o seguinte, olha, você é integrado na sociedade, mas é diferente. Você é presente na sociedade, mas é diferente. Eu quero dar uma missão para você aqui na Terra. A sua missão é ser uma pessoa diferenciada. Noé era um facho de luz, Noé era relevante. Deus escolheu alguém que fazia diferença. Como é que você vai ser conhecido, hein? Como é que você vai ser conhecido? Eu conheci uma família, fui muito amigo de uma família, por favor, isso já tem algumas décadas, foi no século passado, que o orgulho da família é que ela tinha um Galaxy. Lembra do Galaxy? Carrão, gente. Era o carrão, era o carro, era o orgulho da família. E ele falava assim, tentei visitar minha mãe e não consegui. Por quê? Porque meu carro não entra na rua. Porque o carro é muito largo, muito grande, a rua é estreita. Como é que você quer ser conhecido? Dono do Galaxy? Dono do Galaxy? Como é que você quer... Noé era conhecido como o homem que andava com Deus. Como é que você quer que a sua família seja conhecida? Uma família que anda com Deus. Aquela família anda com Deus. Minha família será reconhecida como uma família que anda com Deus. Eu acho muito legal assim, nós temos um grupo de oração, né? E fulano de tal, alguém ligou pedindo oração. Que bom, amém. Por quê? Porque nós oramos. Por quê? Porque Deus ouve. Por quê? Porque nós caminhamos. Algumas pessoas procuram a gente porque, não, eu preciso de uma palavra de sabedoria. Por quê? Porque eles reconhecem que você anda com Deus. Como é que você quer ser conhecido? Porque se não for conhecido como aquela pessoa que anda com Deus, tudo que você fizer, passa. Sim ou não? Sim ou não? Passa. Tudo que você comprar, passa. Por isso que a minha palavra hoje é que você tenha no teu coração uma decisão. Qual é a decisão? Minha família anda com Deus. Coloca aí 6:8 para mim.
Noé achou graça diante de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Noé achou graça. Graça. Deus olhou para ele e falou assim, nossa, que coisa boa, que coisa interessante, que coisa diferente. Achou graça diante de Deus. Que coisa maravilhosa isso. Noé se diferenciou. Noé tinha testemunho no céu e na terra. Tanto que tinha testemunho no céu que Noé andava com Deus. Tinha testemunho na terra. Ele era respeitado pelas pessoas da terra. Ele tinha fidelidade, ele tinha justiça, tinha integridade. Nós temos uma coisa assim, meia lá no inconsciente, de que pessoas que andam com Deus são pessoas que andam nos lugares sagrados. Antigamente tinha esse negócio, lugares sagrados. Então as pessoas iam para os lugares sagrados. Mas hoje você tem que entender que pessoas que andam com Deus são pessoas sagradas. Não são lugares sagrados. O lugar é sagrado porque você está lá. Você é que traz. Por quê? Porque você ora, você lê a Bíblia, você aprende, Deus fala com você. Você vai para o trabalho, é um momento sagrado. Você vai trabalhar, é um momento sagrado. Você não pode ser sagrado na igreja no final de semana e durante a sua vida toda, durante a semana toda, você não ser. Seus olhos são colocados em outra coisa. Sagrado é onde você está. Por quê? Porque você anda com Deus. Então, Noé não era uma pessoa... Porque às vezes ele fala assim, ele andava em lugares sagrados. Não! Muito pelo contrário. A geração de Noé estava toda perdida. Pessoas que têm tempo com Deus fazem do seu dia um culto. O seu levantar no trabalho, tudo é sagrado. Pessoas são sagradas. Lugares, não. Agora, Noé achou graça diante de Deus. Noé andava com Deus. Como é que isso acontece? Acontece que Noé tinha tempo com Deus. Tempo com Deus. Tempo com Deus. Eu nunca falei assim, isso aqui na igreja, mas eu vou falar hoje. Você precisa fazer um devocional. Nunca falei, eu vou falar. Você precisa ter um tempo com Deus. Devocional. Deixa eu falar uma coisa para você. Igreja é um laboratório maravilhoso. Igreja é um laboratório maravilhoso. Você tem ideia? Uma vez uma pessoa, aqui, velha de guerra. Um tempão aqui, ó. Eu digo velha de guerra, assim, um tempão. Ela chegou um dia assim, pastor, o que foi? Me converti. Eu falei, sério? Me converti, pastor, me converti. Fiz o IV. Foi fantástico, me converti. Gente, ela estava aqui desde a época de Noé. Aqui na igreja, desde a época de Noé. Ela ajudava, fazia não sei o quê, participava não sei o quê, e fazia não sei o quê, não sei o quê, e ajudava. E ela falou assim, agora eu me converti. Eu entendi. Por quê? Porque abriram a palavra para ela e explicaram. Nossa, é mesmo. Oh. Ali nós temos uma bancada aqui, cursos. Você não está fazendo nenhum curso na igreja? Você não está participando de nenhuma sala? Como é que você quer ser Noé? Noé anda com Deus. Andava com Deus. Pastor, mas olha, eu vim de uma igreja, eu fiz lá os cursos. Cara, esquece. Faz de novo. Aprende novamente. Senta lá. Entendeu? Senta lá. Né? Mas eu falo inglês, eu falo francês, eu falo alemão, né? Eu sou formado em mecatrônica. Mas e daí? Senta lá e aprende. Senta lá e aprende. Senta lá e escuta. Senta lá e pergunta. Você precisa crescer. Como é que Noé andava com Deus? Ou Noé andava com Deus porque ele tinha tempo com Deus. Preste atenção. Ter tempo com Deus é encher seu poço. Sabe por quê? Porque virão dias difíceis para você. Virão dias difíceis para mim. Virão dias difíceis para minha esposa. Virão dias
dias difíceis para os meus filhos, minhas filhas, netos, genros. Virão dias difíceis. Virão. Se você não tiver o poço cheio d'água, para você. Porque vem a seca, mas o poço está cheio d'água. Vem a seca, mas o poço está cheio d'água. Por quê? Porque você encheu o poço. E nessa hora, meu irmão, só Deus na parada. Só Deus na parada. É Deus. Deus, né? Lembra daquela vez que eu fui no shopping distribuir Bíblia, né? Entrava na casa que vendia colchão, aí chegava no colchão, falei assim, essa loja vende, cheio de gente comprando colchão, cheio de gente, né? E eu queria a atenção das pessoas. Eu falei assim, essa loja vende o melhor colchão, esse colchão é fantástico, esse colchão aqui é maravilhoso, esse colchão que tem mais de moderno, todo mundo olhando para mim, mais moderno, mais vantajoso para a sua saúde, para a sua coluna. Agora, e ainda em 12 vezes. Agora, quem dá sono, é só Deus que te dá sono. E aqui tem, aí tinha a Bíblia, né? E aqui tem uma Bíblia. Você vai levar, você vai ler. E ele vai te dar paz. Só ele dá paz para você ter sono. Só ele dá paz para você ter sono. Por isso, querido, quando você sai daqui, passa ali na nossa recepção que tem vaga para você dos nossos cursos. Ah, não tiver vaga, a gente arruma vaga para você. Mas é importante que você tenha esse tempo com Deus, seu tempo com Deus. Tempo com Deus. Gente, como é que você faz? Eu quero falar uma língua nova, eu tenho que estudar. Eu quero ter o entendimento do pensamento espiritual. Eu tenho que estudar, eu tenho que ler. Salmo 25, 14, por favor. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais lhe dará a conhecer a sua aliança. Intimidade. 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 Deus quer te contar segredos. Deus quer te contar segredos. Mas esses segredos ele só conta para quem tem intimidade com ele. Intimidade como é que é? Tempo. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. A única diferença é o tempo que você tem com Deus. É o tempo que Deus fala com você, que Deus divide com você. Deus conta segredos para você. Deus fala, não é por aí. Não vai por aí. Não. Fria. Não vai por aí, não. É laço, vambora. Tira a paz do coração. Tira, faz isso. Deus quer contar segredos para você. Coloca Jeremias 33:3 aí, por favor. Olha que versículo maravilhoso. Invoca-me e eu te responderei. Você já pensou isso? Você já entendeu isso? Invoca-me e eu te responderei. Você já entendeu isso? Invoca-me e eu te responderei. Imagina, você levantar sua voz e falar, orar, louvar, adorar, e ele vai te responder. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Às vezes você fica procurando no YouTube, numa notícia, num não sei o quê, um negócio assim que vai... Não, deixa Deus falar com você. Anunciar-te-ei grandes coisas e ocultas que você não sabe. Mas isso o quê? Intimidade. Só vem com intimidade. Eu profetizo que a sua família será como a família de Noé, uma família diferente, uma família que anda com Deus, uma família que vai ser diferente na sua geração. A sua missão aqui na Terra é ser diferente. E diferença você faz com rotina. Acorda de manhã, ora. Acorda de manhã, escuta um louvor.
Acorda de manhã, lê um livro. Acorda de manhã, escuta uma pregação. É, é isso. Olha, o que eu vi na família de Noé? Vi na família de Noé, a primeira coisa, sustentou o ambiente. Sustentou o ambiente. Deus chegou para ele e falou assim, Noé, faz uma arca. Para quê? Vai ter uma inundação aqui na terra. Vai ter uma inundação tão grande aqui na terra, tão grande, tão grande, tão grande, que você botar uma arca, para a gente botar uma opção de bicho dentro para salvar os bichos, salvar você e sua família. Numa época que não chovia, numa época que tinha orvalho. Numa época que não chovia. Então ele teve o quê? Ele foi obediente e perseverante. Por quê? Para construir aquela arca demorou quase 100 anos. Deixa o seguinte, vamos lá. Nós vamos lá para a Avenida lá, Lúcio Costa, a praia ali, areia, marzão. E a gente vai começar a construir vamos trazer uns caminhões imensos, daqueles imensos, e colocar ali. Por quê? Porque o profeta lá, o bispo Francisco Almeida, falou que vão tirar rolha lá do Oceano Atlântico e a água vai toda pelo ralo, que vai ficar sequinho. A gente vai para a África de caminhão. Vocês vão comigo? Tô vendo que eu vou sozinho, hein? Nem minha esposa vai comigo. Mas seria mais ou menos a mesma coisa. Você chegar assim, faz uma arca, porque vai ter uma chuva tão grande, tão grande, tão grande, que vai inundar tudo. Ah, chuva, pô. O que é isso? Inundação? O que é isso? Então, quando Noé recebeu uma ordem, faz uma arca, ele obedeceu. Quanto tempo levou? Quase 100 anos. Obedeceu, perseverou. Nem todas as bênçãos chegam imediatas para você. Obediência. Qual era a ordem? Faz uma arca. Quanto tempo? 100 anos. Perseverança. Exemplo, rotina, rotina. Exemplo, rotina, 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 rotina. Exemplo, rotina, perseverança, rotina, perseverança, rotina, perseverança, rotina. Ou seja, você vai orar hoje, você vai orar amanhã, você vai orar depois, você vai ler mais depois, você vai descobrir não sei o quê, você vai ler sobre Noé, aí ano que vem você vai ler sobre Noé de novo. Rotina. Segunda coisa que eu acho importante na história, alimentou a família com a visão que ele recebeu. Imagina você fazer uma arca que você não sabe para quê, 100 anos, num lugar onde tinha motosserra, tem a serra elétrica, pega a árvore, te põe a árvore no caminhão, puxa para cá, faz aí. Não, era tudo no braço, gente. Que loucura! Que loucura! Todo dia acordar, vamos fazer a arca. Aí a Nora, sabe que Nora é fogo, né? Nora fala assim, não, tô cansada. Não, hoje eu vou no salão, quero fazer minha unha, né, Sônia? Fazer meu cabelo, dar um jeito, melhorar o look, né? Já tá aparecendo uns cabelinhos brancos aqui, tem que dar um... Não vou, não. Mas durante 100 anos, ele, vambora, galera! A arca tá ficando pronta! E é isso aí, vambora! Não desiste, não desanima, vambora! Já tem 10% da arca pronta. Imagina isso. Ele sustentou, compartilhou com sua visão. Sabe, querido, Deus fala com você, compartilha com seus filhos. Deus fala com você, compartilha com a sua família. Com entusiasmo, com insistência, rotina. Vambora. Eu já falei aqui na igreja, que nós... existe uma coisa assim, como é que tá? Tudo bem? Tá, tudo bem. Maravilha. Meu filho se formou em engenharia, tá bem pra caramba, engenheiro, terminou agora um curso em Harvard. Que legal, que joia. Tá na igreja? Não quer saber de igreja. Quer saber, mas tá bem. Então, já está no segundo ou terceiro casamento, essa garota é boa, a moça boa, mas tá bem.
Às vezes eu falo umas coisas que machucam, né? Às vezes você acha que, cara, e Deus na parada? Como é que está Deus na parada aí? Você tem que ser aquele que estimula. Você tem que ser aquele que desafia. Oração, 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 oração. Primeiro, sustentar a obediência e perseverança. Segundo, alimentar uma visão. Terceiro, resistir questionamentos. Resistir questionamentos. Imagina numa terra carnal. E aí, onde é que está Noé? Noé é um cara legal, Noé é um cara bacana, um cara ponta firme, mas é maluco. Ele está fazendo uma arca, tem mais de 100 anos, aí, quase 100 anos, fazendo uma arca. Para que essa arca? Ninguém sabe para que ele está fazendo a arca, ele e os filhos. Imagina a zombaria. Gente da minha família falou assim, cara, eu acho a sua família maravilhosa, apenas que vocês são crentes. Não, eu acho a sua família legal pra caramba. E eu adoro a sua esposa, amo a sua esposa, acho a sua esposa muito legal. Pena que vocês são crentes. Resistir questionamento. 100 anos. Cadê a chuva? Nada. Quando Noé estava construindo a arca, sabe o que Noé estava fazendo? Defendendo a sua família. Quando vocês, juntos, nós aqui, compramos esse terreno, nós estamos defendendo a nossa família. Quando nós começamos a construir um lugar desse, nós estamos defendendo a nossa família. Quando a gente fala de ampliação, acabar a obra, acabar a construção, montar uma escola na África, abrir novas igrejas, o que a gente está fazendo? Defendendo a nossa família. Olhando para onde Deus aponta. Olhando para onde Deus aponta. Para onde Deus está apontando. O que estragou a geração de Noé foi que eles começaram a olhar para onde Deus não estava apontando. Coloca aí Samuel 23. 2 Samuel 23. Eu vou ter que passar minha palavra um pouquinho. Qual é o teu papel? Olhar para onde Deus aponta e levar a sua família. Vem cá. Olha para lá. Olha o que Deus está apontando. Olha o que Deus está apontando. Olha o que Deus... Quando Noé estava fazendo a arca, ele estava protegendo a família dele. Porque senão eles iam morrer. Eles iam morrer na inundação, no dilúvio. Quando você coloca os teus olhos naquilo que Deus está fazendo, você está protegendo o teu filho, o teu neto, o teu bisneto da inundação, do dilúvio. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugia diante dos filisteus. O povo fugia. O Samar tinha lá uma plantação de lentilha. 12. Pôs Samar no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. 12, fica no 12. Eu queria ter uma espada agora, eu queria ter uma espada aqui agora, sabe? Um pedaço de pau assim. Isso aqui é meu. Deus me deu isso aqui. O cara falou, cara, é lentilha, cara. Deixa isso pra lá. Lentilha. Tem gente aqui que nem gosta de lentilha, né? Arrozinho com lentilha, não vai. Cara, ninguém dá valor, mas eu dou, porque é minha família. Quem dá valor à minha família sou eu. Eu dou valor à minha família. Você não dá, mas eu dou. Isso aqui é meu. Foi Deus que me deu. Vem pra cá, vem. Vem. E aí Samar pegou, defendeu, feriu o filisteu. Assim tem que ser sua família. Você defender sua família. Colocar regras na tua casa.
Orar com seus filhos, impor a mão sobre a cabeça deles. Porque são seus filhos, Deus te deu. Você vai abrir mão disso? Nós temos uma geração perdida, por quê? Porque entregamos nossos filhos para a televisão. Quem alimentava nossos filhos? Televisão. Quem alimentava nossos filhos? Se eu falar um nome aqui, eu posso ser processado, mas entregava para Xuxa. Passava o dia inteiro vendo Xuxa. Aí, cara, eu não vou perder meu casamento. Eu não vou perder meu casamento. Eu não vou perder meu casamento. Eu não vou perder minha saúde. Eu não vou perder minha vida espiritual. Eu não vou perder. Ninguém dá valor, mas eu dou. Ninguém dá valor, mas eu dou. É minha família. Todos correram, mas teve um que ficou. Samar. Todo mundo fugiu, mas teve um que ficou. Samar. Ninguém obedeceu, só um, Noé. Só um ficou, Samar. Está na hora da sua família ser diferenciada. Hoje nós vamos orar com você. Eu tomo posse. A minha família é meu campo. Eu não vou abrir mão da minha família. Eu não abro mão da minha família. Eu não abro mão. Não, eu não abro mão. Divórcio, não abro mão. Pecado, não abro mão. Morte, não abro mão. Enfermidade, não abro mão. Eu tomo uma posição. Minha família em primeiro lugar. Você faz a diferença, Noé. Onde você está, Noé? Fazendo a arca. Posição. Qual é a tua posição? Permanecer fazendo a arca. Qual é o favor? Ele recebeu o favor de Deus. Aqui fala, e o Senhor efetuou grande livramento. Porque ele permaneceu, porque ele ficou com a espada lá. Entendeu? Deus salvou a família de Noé porque ele estava lá, porque ele permaneceu. Coloca Êxodo 2:1 para mim. Já estou terminando, gente. Meu tempo acabou. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. A mulher concebeu, deu à luz ao menino e, vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e pinche, e pondo nele um menino, largou no carriçal à beira do rio. Ô, Fabrício, pega aquela cestinha ali, tira aqueles papéis dali, pega aquela cestinha ali para mim. Era mais ou menos uma cestinha como essa aqui, ó. Um garoto, obrigado, querido. Um garoto de 3 meses, ó. O que ele fez? Ó. Ele betumizou, o jogo botou betume. Por quê? Tem certas coisas, para o milagre acontecer, você tem que fazer o natural. Quando você faz o natural, Deus faz o sobrenatural. Então não adianta, né? O cara abriu um restaurante e fechou para o almoço. Não vai vender. Não vai prosperar, entendeu? Aqui, não adianta botar o garoto aqui sem betumizar. O garoto só fazer o bracinho assim e afundou. Ele betumizou. Você tem que fazer o natural para Deus fazer o sobrenatural. Betumizou. A mulher perguntou assim, meu bem, o que você está fazendo? Estou fazendo aqui uma arca. Estou fazendo aqui uma arca para o nosso filho. Por quê? Porque já tinha 3 meses, o guri estava gritando alto, chorando alto. Não dava mais para ficar com aquilo. Todos os pais chegaram e falaram assim, tem que entregar o filho, o homem, para Faraó. Todo mundo entregou. Todo mundo entregou. Todo mundo entregou. Mas ele não. Eu falei, meu filho não. Meu filho, não. Não desistiu do seu filho. Ele teve um outro, ele viu de forma diferente. Noé viu de forma diferente, Samar viu de forma diferente, Arão
pai de Moisés, viu de forma diferente. Não, meu filho pertence ao Senhor. E meu filho vai ser salvo pelo Senhor. Eu não vou entregar minha família. Eu não vou entregar a minha família para o faraó. Quando você desiste da sua família, você está entregando para o faraó. Não vou entregar meu filho. Não vou entregar meu filho para droga, para perdição, pecado. Não, eu vou orar. Eu vou ser exemplo para ele. Família, está na hora de você preservar seus filhos. Família, não desista dos seus filhos. Família, guarde seus filhos. Ele ficou com o filho 3 meses. Depois ele não podia ficar mais. Então, eu aprendo aqui 3 coisas. Faça o que pode. Enquanto pode. Até onde pode. Faça o que você pode fazer. Até quando você pode fazer. Até onde você pode fazer. Ele fez. Você fala assim, meus filhos já têm 40 anos, tenho neto de 20. Tá. Você não vai desistir do seu filho. Você vai orar por ele. Sabe por quê? Porque a partir do momento que ele betumizou, ele botou o garoto na água, e quem achou foi a filha de Faraó. Achou, viu que era judeu, viu que era hebreu, mas eu quero ficar com esse garoto. Tem certas horas que não é você que vai fazer, é Deus que vai fazer. O que você tem que fazer é entregar o garoto no rio de Deus. Joga o teu filho, joga o teu filho no rio de Deus e deixa que Deus vai cuidar dele. Faça o que pode enquanto pode, até onde pode. Entrega a sua família. Põe no meio do rio. Põe na presença de Deus. Queria que você ficasse em pé agora, eu quero orar com você. Sabe por quê? Porque eu quero dar uma palavra de descanso para você. Que essa palavra não seja uma palavra de cobrança, mas de descanso. Descanso, 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 descanso. Hoje eu descanso. Por quê? Porque eu confio no Senhor. Eu confio nos milagres do Senhor aqui nesse lugar em nome de Jesus. Descanso. Descanso. Aqui nós falamos de Noé, que construindo a arca salvou sua família. Aqui nós falamos de Samar, que lutou bravamente e Deus foi com ele. Nós estamos falando de um homem aqui que fez o que pôde, enquanto pôde, até onde. Depois colocou no rio de Deus. E Deus vai cuidar do seu filho. Deus vai cuidar da sua família. Deus vai cuidar do seu filho. Deus vai cuidar da sua família. Deus vai cuidar do seu filho. Deus vai cuidar da sua família. Em nome de Jesus. Esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que
sobre a sua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Cante isso nessa manhã. Bendita será tua casa. Canta comigo. Benditos serão teus filhos e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa. Benditos serão teus filhos e Deus engrandecerá teu nome. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a sua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será sua casa. Benditos serão seus filhos e Deus engrandecerá. Diga nessa manhã: bendita será minha casa. Bendita será minha casa. Benditos serão teus filhos e Deus engrandecerá teu nome. Eu não abro mão da minha família. Eu não abro mão da minha família. Eu não abro mão. A minha família será uma família profética no meio da geração. A minha família vai olhar para onde Deus aponta. Para onde Deus aponta, ela está olhando, ela está vendo. Assim foi com Noé. Assim foi com Samar. Assim foi com o pai de Moisés, que fez o que pôde, enquanto pôde, até quando pôde. E Deus deu a vitória. A minha família, fala assim, a minha família está no rio de Deus. Fala assim de novo, a minha família está no rio de Deus. Fala assim, a minha vida está no rio de Deus. Aleluia. Queria chamar Rafael, vem cá. Nós queremos fazer uma oração. Tem alguém doente aqui? Tem alguém enfermo? Nós queremos orar com você. Queremos que você venha na frente. E nós queremos orar com você. Deus está dando uma unção nossa para orar com os líderes de célula. Por favor, venham aqui na frente para nos ajudar em oração. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Eu creio que esse ambiente que nós temos aqui é um ambiente de fé. Creio que esse ambiente que nós temos aqui é um ambiente da manifestação do poder de Deus. Eu creio. Líderes de célula, por favor, venham. Pode pegar o óleo. Os pastores também, lógico. Feche seus olhos, estenda sua mão em direção às pessoas que estão aqui na frente, amém? Vamos orar por eles. Vamos lá, pastores, preciso de vocês aqui, vamos lá, equipe, vamos lá, preciso de todo mundo aqui, vamos embora. Vamos orar, vamos crer nesse momento. Deus, eu apresento cada vida que aqui entrou, Deus, nessa manhã, com essa enfermidade, declaramos pelo poder do nome de Jesus, que hoje, Deus, a cura os alcança. Deus, que hoje, Deus, realmente a enfermidade vai embora pelo poder do nome de Jesus. Deus, nós declaramos, Deus, a bênção do Senhor sobre cada um deles. Deus, nós aprendemos, Deus, que o Senhor levou lá na cruz todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Deus, obrigado por isso, Deus, porque está aqui se manifestando, Deus, a tua vontade. Deus, o Senhor se manifestou, Deus, para destruir todas as obras do inimigo. Nós cremos, Deus, que as obras do inferno, Deus, agora são manifestas. E nós as repreendemos agora pelo poder do nome de Jesus. Que haja cura, transformação, plena em nome de Jesus. Mas, líderes, impõe as mãos sobre os enfermos, desde que a Bíblia nos ensina. Seja usado nessa hora.
Creia que realmente Deus está operando. Eu preciso de homens aqui, tem gente aqui sozinha. Eu não quero ver ninguém sozinho nesse momento agora. Eu quero declarar que nesse momento agora, a bênção de Deus alcança. A Bíblia fala que a oração do justo vale muito pelos seus efeitos. Líder, seja ousado. Seja ousado nesse momento agora. Declare a bênção, a sanidade, a cura completa. Em nome de Jesus. E é um só comando, enfermidade fora do seu povo. Enfermidade fora desse lugar. Nós declaramos agora a vitória do Senhor Jesus na vida de todos aqui presentes. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Seja exaltado nesse momento, Senhor, pelos testemunhos, pela cura. Vai agora, Deus, invadindo. Vai invadindo agora, Deus, os ossos. Vai invadindo todo o organismo. Câncer vai embora. Toda dor, fora em nome de Jesus. Dor nas costas, todo medo esteja sendo agora retirado em nome de Jesus. E declaramos agora que a vitória do Senhor manifesta e cumprida na vida desses irmãos aqui, em nome de Jesus. Se você querer dizer uma salva de palmas ao Senhor Jesus, em nome de Jesus. Você que chegou aqui com dor, veja se você ainda está com dor. Se você está com algum tipo de sintoma, faça agora uma checagem aí. Veja se Deus tocou tua vida. E creia que realmente Deus fez algo poderoso, fez algo maravilhoso na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Volte certo da tua vitória, volte certo daquilo que Deus está fazendo e operando na sua vida, viu? Hoje é dia de cura, dia que você vai embora, mas vai embora diferente, porque a tua enfermidade fica aqui no altar. Amém? Você vai embora com a vitória em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe todos vocês. Aleluia! Posso orar com você? Posso orar com você? Ora para a pessoa que só assim: você é Noé nessa nossa geração. Nossa família é Noé nessa geração. Você é Noé, nós somos Noé, nossa geração. Fala assim: eu olho para onde Deus aponta. Eu olho para onde Deus aponta. Eu olho para onde Deus aponta. Rafael, vem cá. Eu olho para onde Deus aponta. Eu olho para onde Deus aponta. Eu olho para onde Deus aponta. Amém? Posso orar com você? Fala assim. Quando no final eu vou perguntar o que está faltando, você vai falar devocional. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós. Essa semana você vai ter uma semana com muita paz no coração. Fala assim: paz. Eu tenho paz. Eu tenho paz. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Escutei não, como é que vai ser a sua colheita? O que está faltando? Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Uma família que anda com Deus, uma família que anda com Deus, assim como Noé.